Olá, olá, família brasileira, tudo bem? Sou Tricurti, este é o podcast do profutbol.com.br e como anteriormente, na semana passada já dissemos, daqui para frente o podcast aberto será composto pela minha pessoa e pela minha nova esposa, Davis Chiodini. Tudo bem, Davis? Tudo bem, Anthony? Tudo bem, ouvinte do Pro Football? Prazer estar mais uma semana aqui com todos, falando dessa maravilhosa off-season que parece se Não, encaminhar. não, não. Peraí. Maravilhosa off-season. Você está bêbado fazendo Não, podcast? é uma ironia. É uma ironia porque parece que agora se encaminha assim, para aquele momento final. Pelo menos no mês que vem teremos training camps, teremos jogos de pré-temporada, esse tipo de coisa. Então já estou mais esperançoso, Anthony Curti. Jogos esses que são chatos, né? Jogos que são chatos. São chatos. A gente tem que falar a verdade. Inclusive, uma das coisas que eu não entendia naquele hype todo que teve na AAF, lá, na Alliance of American Football, é que aqueles jogos nada mais eram do que uma grande pré-temporada da NFL, né? Exatamente. Eu falei na época, você vai lembrar lá no nosso grupo, que eu falei que eu não ia assistir porque, sendo bem honesto, eu não tinha muita paciência. Mas acho que a carência era tão grande que as pessoas É. estavam empolgadíssimas, né? Mas nada mais era do que uma pré-temporada da NFL, vamos falar a verdade. Sim, É, pelo menos competitiva, mas ainda assim uma pré-temporada da NFL em nível de talento. Bom, exatamente. temos praticamente nada de notícia nessa semana. A gente teve só o Randall Cobb fazendo uma analogia digna de Anthony Curti. Ele com certeza ouve os nossos podcasts, acompanha meu trabalho, meu fã com certeza, até parece. E fez uma referência aí que a saída dos Packers era equivalente a tomar um grandíssimo pé na bunda, né, para falar o português claro. Mas a gente não tem que culpar os Packers aqui, né, Davis? Os Packers não renovaram o contrato, acabou o contrato dele. Praticamente um corte, né? Na prática, efetua-se como um corte, porque ele sai do elenco. Mas rendeu o que tinha que render e os Packers draftaram recentemente um número elevado de recebedores jovens, não no início do draft, como a meu ver deveria, né? Porque uma hora essa conta vai chegar, já chegou inclusive essa conta para Aaron Rodgers de não ter peças de talento ao seu redor, mas são apostas e precisam de repetições, né? Com isso, o Randall Cobb vira a carta fora do baralho. Exatamente. E ele perdeu o protagonismo que ele tinha, né? O Davante Adams tomou essa posição de wide receiver principal do time. O Geronimo Allison vem crescendo. E aí tem os novatos, né? O Scantling, o Equanimous Sam Brown. Então, não havia mais espaço para o Randall Cobb, que agora parou em Dallas. E ainda, para mim, ainda tem um pouco de gasolina no tanque. Ainda é uma boa adição para os Cowboys. É um bom jogador, mas tem que entender que isso faz parte da vida profissional e não dá para se sentir assim. Eu acho que exagerou um pouquinho na analogia. Só um aviso rápido para os nossos ouvintes. O áudio do Davis não tá tão legal hoje. Não sei se vai ficar assim na versão final. Eu não estou ouvindo tão bem ele. Mas pode ser o computador também. O Davis comprou um computador novo, então na próxima edição já vai estar com certeza 100%. Tá? O microfone que ele usa é o mesmo que o meu, mas eventualmente pode ser questão do computador. E só um disclaimer, né? Um aviso antes que apareça alguém reclamando e tal. E é melhor o áudio estar assim do que não ter podcast, né? Então, tocamos o Exatamente. barco aí. Só esse pequeno aviso. Bom, a gente teve essa notícia aí do Randall Cobb, que não é nem notícia, né? Mais uma declaração dele que virou notícia, que foi manufaturada como notícia, que nessa época do ano não tem o que fazer, é isso ou nada. E rapidamente também saíram as notas, né, os ratings dos calouros no Madden 20, o jogo oficial da NFL de videogame. E costuma ser uma boa referência, né? A nota dos jogadores geralmente reflete a percepção geral do público e dos analistas quanto ao talento na vida real. Fiquei muito feliz porque o Keenan Williams foi eleito o melhor calouro, com o maior rating nesse Madden, e ele estava no topo do nosso board no On The Clock, né, Davis? No guia de draft que a gente fez este ano. Foi o primeiro. Eu, para ser bem honesto, eu até achei que foi baixa a nota dele. Eu entendo que é um calouro, que eles não vão colocar um overall mais alto que isso, mas eu achei um pouco baixa a nota do Quinn Williams até. Mas era disparado o melhor talento, acho que não tinha muito como ser diferente. E assim, vários jogadores que nós tínhamos ranqueados alto e que acabaram mesmo no draft saindo mais para baixo tem bons números, né? Como DK Metcalf, Byron Murphy e alguns outros nomes. Exatamente. E se não fosse a velocidade do Kyler Murray, o primeiro quarterback calouro do Madden seria o Dwayne Haskins, que era o nosso primeiro também no board. Então, é mais uma referência aí que a gente tem
de que o trabalho estava no rumo certo, que a gente estava fazendo bem a análise e etc. Né? Então, inclusive, meus parabéns ao Davis e ao Felipe Vieira, que são aí os nossos olheiros responsáveis. Eu sou o responsável por fechar o guia, por editar, etc. Um trabalho de nós três, e ano que vem tem mais, tá? A gente está preparando umas novidades legais aí, ano que vem fazer um trabalho ainda melhor. A gente teve centenas, literalmente, de pessoas que compraram o guia, ficaram muito satisfeitas, e o guia ainda pode ser utilizado demais rumo à temporada regular, né? Você, torcedor do Seattle Seahawks, por exemplo, quer conhecer mais o DK Metcalf, você pode adquirir o guia ainda e dar uma olhada. Bom, dito isso, dos calouros em geral, a gente também tem a questão do Daniel Jones, né, que foi outro ponto. Originalmente, a pauta deste podcast era para ser a seguinte: a gente ia pegar o Daniel Jones e ia compará-lo a outros prospectos recentes no draft. A gente ia puxar até 2016 e falar, olha, o Daniel Jones é melhor ou pior que tal jogador quando era prospecto? Tá? Não como ele é agora. Por exemplo, Paxton Lynch, é óbvio que o Daniel Jones faz tudo melhor que o Paxton Lynch nessa altura do campeonato. Mas ele chegando no draft de 2016, por exemplo, Paxton Lynch que foi escolha de final de primeira rodada. Mas no final das contas a gente achou que não ia render a pauta, né, Davis? E que ia confirmar mais ou menos o que a gente já imaginava, né? O Daniel Jones faz poucas coisas melhor do que outros prospectos de primeira rodada, e a gente mantém nossa nota de terceira rodada para ele. Exatamente. Seria chover no molhado, né? Falar o que a gente já falou. Acho que o Daniel Jones, na escolha 6, continua não fazendo sentido algum para mim. Eu acho que os Giants deram um reach enorme, né? Compraram errado, diríamos assim, traduzindo. E se comparar ele com quarterbacks de segunda rodada, alguns de segunda rodada, ele ainda vai estar atrás, então não faria muito sentido. Ele é um quarterback bem mediano, que vai ter que desenvolver muito, vai ter que acontecer algo muito anormal para ele ter uma carreira de sucesso na NFL. Lógico que a comparação que as pessoas mais esperançosas querem fazer é com o Tom Brady, mas a gente lembra sempre que o Tom Brady é uma anomalia no processo. A gente não pode considerar o Tom Brady como regra e nem perto disso. Inclusive, tá para sair aquele seu texto, né, Davis? Que eu te passei, agora eu esqueci de bater isso com você. O Davis deu uma olhada, que a gente colocou outras coisas na frente, mas o Davis deu uma olhada no tape do Tom Brady no Orange Bowl de janeiro de 2000, antes do draft, portanto, e na primeira partida dele de temporada regular, como titular, que foi justamente contra o Indianapolis Colts e o Peyton Manning, naquele ano de 2001. E eu acho que isso é uma parte da narrativa que pouco é falada, né? E a gente quer bater esse texto, a gente pode até falar num próximo episódio do podcast sobre, justamente porque a questão do desenvolvimento do jogador é algo muito subestimado nesse mundo de draft, na questão da NFL, né? A gente às vezes olha e fala que é só mérito do jogador e que não tem mérito nenhum da comissão técnica, seja esse caso do Brady, seja qualquer outro. E como o Tom Brady é o grande jogador da NFL, é o melhor quarterback da história, maior, melhor, enfim, use aí a palavra que você quiser, ouvinte, a gente utilizou essa questão para chamar atenção, né? Porque em boa parte dos documentários sobre os Patriots daquele ano é muito falado que o Brady evoluiu demais de 2000 para 2001. E eu acho que isso acabou ficando perdido aí na narrativa, nas histórias, nesses 6 anéis. E acho que seria uma coisa legal para a gente falar. Em breve, então, o Davis vai soltar esse texto, certo? Certíssimo, já está em fase de produção. Tivemos alguns outros textos que tiveram que entrar antes, mas essa semana ainda deve estar ficando pronto. Texto esse que vai ser exclusivo dos nossos assinantes do site, então não deixe de assinar o ProFootball, você tem 7 dias grátis para testar, profootball.com.br/assinar, tá bom? Esse é o destino. E falando em textos dos nossos assinantes, 2 coisas rapidinhas que eu vou avisar para vocês. Que a gente volta com os podcasts assinantes, a gente vai compensar o que a gente não fez. O Dudu estava viajando e aí na sexta-feira eu vou gravar com ele 3 episódios, tá? Então fiquem tranquilos, vai ter pauta bem legal, vocês que estão com saudade do Eduardo Miceli. E a outra questão é que a gente vai fazer as pautas aí mais quentes agora do mês de julho. Além do Fantasy Football, que boa parte do conteúdo é exclusivo dos nossos assinantes, também tem as prévias de temporada, né? Inclusive já estou acertando com os nossos redatores quantas prévias cada um vai escrever. Então nesse mês de julho a gente já vai soltar todas as prévias aí para vocês ficarem a par do que esperar de cada uma das 32 franquias da NFL. Todos os times terão um texto, alguns textos serão dos nossos assinantes, outros abertos. A gente vai decidir isso aí ainda ao longo do mês, mas as 2 partes serão contempladas nesse modelo freemium que a gente faz, né? Como se fosse o Clash of Clans. Você pode jogar seu Clash of Clans feliz e contente de graça, mas se você quiser gemas para deixar a sua cidade, a sua vila maravilhosa, aí você vai ter que desembolsar o din-din.
mas não é muito din-din não, tá, gente? É praticamente um preço de um suco de laranja aqui em São Paulo, porque o suco de laranja em São Paulo é Nossa uma coisa senhora. assim inacreditável. Você não paga menos de R$ 8 um suco de laranja em São Paulo, Nossa e na senhora. padaria perto da ESPN o suco de laranja é R$ 12. Então é 12 12 conto. reais um suco de Cara, aquela laranja. padaria é inacreditável. Não é que não é uma padaria, eu chamo de dinner, porque ela não tem pão. Um lugar que não vende pão não é padaria. Não Ele é se chama, padaria, não é concordo. verdade? Uma vez eu Claro. cheguei e falei assim: me vê 3 pães franceses. Aí o cara falou: não tem pão. Eu falei: como não tem pão? Não, Ué, não é uma padaria? Eu falei assim: eu chamo padaria, mas não tem pão. Em São Paulo tem essa peculiaridade aí da vida. ué. Mas, enfim, a preço de um suco de laranja, profutbol.com.br/assinar. E suco de laranja tem muito carboidrato. Não tomem suco de laranja, assine nosso site, tem muito conteúdo lá, tá bom? Podcasts exclusivos essa semana com o Dudu e também textos exclusivos, etc. Esse texto do Preach aí. Vamos lá. Ô, Chiodini, a pauta do nosso podcast hoje é para deixar o torcedor dos Cowboys muito feliz, né? Exatamente. Vamos contrariar Nós mesmos. a Não, grande vamos contrariar massa. nós mesmos, porque, Nós mesmos. aliás, eu vou fazer um papel aqui, porque é muito chato quando todo mundo fica concordando o tempo inteiro. Né? Parece um presépio, assim, realmente, uma opinião muito boa, concordo. E aí a pessoa fala as mesmas coisas, só que com outras palavras. Então, a gente vai fazer o seguinte aqui. Dave Chiodini vai tentar me convencer, qual é a pauta? Que Dak Prescott é um franchise quarterback, e é um quarterback que, com o suficiente elenco de apoio, pode dar o 6º anel do Super Bowl para o Dallas Cowboys, certo? Exatamente. Serei o Não, advogado eu do sou diabo. advogado do diabo. Que você vem com a Ah, é tese. verdade. Eu venho, Você, exatamente, o tá certo. Davis vem como diria o Bolsa, né? Sim, a Bolsa. Tem a tese, a antítese, Pedro de Lara, os jurados, enfim. Hermes e Renato é maravilhoso. O Davis tem essa tese aí que ele não tirou do nada, né? Ele tirou do céu, ele acordou uma quarta-feira lá em Balneário Camboriú, não é Jaraguá do Sul, é tudo perto. Eu ia falar tudo a mesma coisa, não, é tudo perto. Ele falou assim: meu Deus, Dak Prescott é um quarterback excelente, um franchise quarterback? Não. O Davis assistiu, especificamente do ano de 2018, todos os tapes do Dak Prescott, que estão disponíveis para qualquer um ver aí, é só pagar o Game Pass, que tem a câmera Auto 22, vocês vão lá e assistam um negócio também, para que não vai parecer que o Davis tem contatos internos na NFL e que conseguiu. Não, muito pelo contrário, você está disponível para quem quiser ver. E o Davis assistiu as 16 partidas, 17 semanas do Dak Prescott ano passado, e ele chegou a algumas conclusões. Certo, Davis? Começa aí sua tese. Eu vou tentar derrubar isso aí ou acreditar. Vamos ver. Temos mais 20 minutos para você. Exatamente. Eu assisti as 16 partidas e assisti também as 2 partidas de playoff. Ok. Bom, eu separei 7 pontos que ajudam a comprovar a minha tese. Primeiro ponto sobre o Dak Prescott é um ponto simples: disponibilidade. 48 partidas na NFL, 48 jogos sem lesão. É uma coisa que a gente sempre valoriza muito em quarterback, a capacidade de ficar saudável. Tá? Mas ficar saudável é importante. Quando você perde o seu quarterback durante a temporada, é um Deus nos acuda. Você sabe disso. Qualquer time que perca seu quarterback durante a temporada sofre demais. Dak foi muito exposto, tá? Foi um quarterback que tomou muito sacks na temporada passada, Por que muito isso aconteceu? pressionado por problemas da linha ofensiva, principalmente até a semana 7. Tá. E quais eram esses problemas? Porque a gente não pode tomar for granted. Tem pessoas que não acompanharam os Cowboys ano Principalmente passado. O que problemas aconteceu no nessa miolo linha? da linha defensiva com o Travis Frederick, ofensiva, desculpa, com o Ofensiva. machucado. O Travis Dak Frederick não sofreu jogou, né? 108 pressões pelo meio da linha ofensiva, tá? A pressão pelo miolo da linha ofensiva é a pior para qualquer quarterback, porque pelos lados ele ainda consegue escalar o pocket, fazer um scramble, algo. Scramble é sair, né? Do pocket, algo assim. Pelo meio, ela é a pior pressão possível, tá? Ela é aquela pressão que corta toda a linha de passe e esse tipo de coisa. Então, o primeiro ponto que eu tenho é essa disponibilidade. Dak é muito bom fisicamente, dificilmente não perdeu nenhum jogo, não apresentou nenhuma lesão, nada nesse sentido, mesmo estando muito exposto. E aí ele é esguio, né? Ele ganhou massa de Mississippi State para NFL, mas é até surpreendente, positivamente surpreendente que ele tenha
essa disponibilidade, e eu já falei algumas vezes, né? Disponibilidade é uma habilidade. E a comparação que eu faço é nas finais da NBA, né? Teve um choro aí, porque os Warriors perderam, porque estavam desfalcados e tal. Mas ninguém tá falando que o Toronto Raptors chegou a fazer um trabalho para não desgastar o Kawhi Exatamente. Leonard durante a Planejamento. temporada regular. Então, é um planejamento, isso tem que ser colocado na conta. Beleza, esse primeiro ponto aí já imaginava. O Dak Prescott é um quarterback que realmente não tem histórico de lesão e que tomou pancada no passado e ficou, de certa forma, inteiro. Prossiga, Davis. Concordo, até eu concordo. Ponto importante. Segundo ponto, vencedor. 3 temporadas, 2 idas aos playoffs, num time que não tinha um histórico tão grande de idas aos playoffs nos últimos anos. 8 comebacks, ou seja, 8 viradas, né, nesses 3 anos, e 14 drives, game-winning drives, né? Drives que ele conduz para a vitória, seja empatado ou seja perdendo o jogo. Nesse mesmo período na liga, ele tem esse número melhor que de Aaron Rodgers e que de Tom Brady, e só Russell Wilson tem números parecidos, tá? Muitas pessoas falam que o Dak é pipoqueiro, eu não entendo isso, para mim o Dak... Não. Isso aí é pelo contrário. Já ouvi, tá? Não, isso é um grande absurdo. Ao contrário, o Dak Prescott sempre teve uma pecha muito de ser decisivo. Clutch moments, né, que a gente chama. Não, isso aí, eu não sei nem se você colocou isso como ponto na sua lista, mas o Dak Prescott, ele é mais decisivo que muitos quarterbacks da NFL. Exatamente. Então, assim, para mim, eu quero um cara para ser meu quarterback que em momentos decisivos, ele pode não jogar tão bem o jogo todo, mas se o time deixar ele em condições de decidir, muito provavelmente ele vai vencer o jogo. Dak Prescott é um desses jogadores, tá? 14 game-winning drives não é uma coisa para qualquer um em 3 anos. Nós estamos falando de um quarterback que tem apenas 25 anos, tá? Apenas 25 anos e que joga numa divisão extremamente complicada como a NFC East. Então, é o segundo ponto. Você tem algo a contestar? Não, eu concordo. Eu acho que isso tem que ser até mais falado do que é. O Dak Prescott é um dos quarterbacks mais decisivos da liga. E assim, tem um ponto importante. Se o Kirk Cousins ganha 28 milhões, o Dak Prescott também pode ganhar, né? Exatamente, é isso que eu falo. Tem quarterbacks aí, e é a regra do mercado, entende? É o mercado. O próximo quarterback de franquia que for renovar vai ganhar bem. O Matt Stafford ganha quanto? Deve ganhar por volta de 27, 28 também, não é? É isso também, aí. então, e assim por aí vai, entendeu? Como o próximo cornerback que for renovar vai ganhar mais que o Xavier Howard e assim por diante, tá? Terceiro ponto, vou compará-lo com um jogador que é muito falado do mesmo draft dele, tá? Para quem não lembra, ele foi draftado no ano de 2016, quando tinha Jared Goff, foi a primeira escolha, mas não é com ele que eu vou comparar, e Carson Wentz, tá? Primeiro ponto é que ele se mantém mais disponível que Carson Wentz, que já perdeu alguns jogos por lesões e nunca jogou nos playoffs justo por elas. E o Carson Wentz, a lesão que ele teve contra os Rams foi displicência. Foi total displicência, exatamente. E naquela época, a gente comparava muito no Pro Football, quem é nosso leitor de longa data e ouvinte também sabe disso, a gente comparava essa falta de noção do Carson Wentz correndo fora do pocket exposto ao Andrew Luck. Era muito parecido. É uma excelente comparação. Concordo. Era muito parecido. Então, foi uma jogada, sim, desnecessária. Ele não precisava ter se exposto daquela forma. E eu faço muito analogia que o quarterback é a rainha do tabuleiro. Então tem que parar de ficar correndo assim, ainda mais se você tem histórico de lesão. Uma coisa é você ser o Cam Newton correndo com a bola. Que é um animal. Tanque de guerra. Você é um tanque de guerra, beleza. Agora, vê se o Russell Wilson se expõe. O Russell Wilson não se expõe. Ele corre quando dá e muito antes do contato chegar já tá dando o carrinho. Já tá dando o slide. Agora, o Carson Wentz se machuca mergulhando na endzone e aí o joelho dele vira um sanduíche. Exatamente. Então, assim, eu prefiro o Carson Wentz ao Dak Prescott, tá? Deixando claro que eu também acho. Adoro o Carson Wentz, eu acho que o quarterback terceira descida fenomenal, mas esse é um ponto muito negativo do jogo dele, que ele precisa melhorar para ontem. E agora não tem mais Nick Foles, né? Essa é a verdade, não tem mais Nick Foles lá no banco, entendeu? Que era o reserva mágico, diríamos assim. Mas... Agora tá, beleza, você vai comparar ele com o Carson Wentz e no que ele é melhor que o Carson Wentz e por que isso faz dele um franchise quarterback? É isso que eu quero entender. Passes completos, 66% contra 63%. Maior número de jardas, menor número de interceptações. Tudo isso sendo muito mais sacado que o Carson Wentz, tá? É claro, ele tem 8 jogos a mais que o Carson Wentz na carreira, isso faz uma diferença, né? E se você pegar a estatística de jardas ajustadas por tentativa, a do Dak Prescott é melhor que a do Carson Wentz hoje, tá? Só que, assim, o que eu cito
A crítica ao Dak Prescott é gigante. A crítica ao Carson Wentz como um franchise quarterback não existe. Entende? Então os números... Você acha que passam pano pro Carson Wentz, então? Não, eu acho que pegam pesado demais com o Dak Prescott. Essa é a verdade. Ah, tá, entendi. Não é que passam pano pro Wentz, é porque o Dak... E por que pegam pesado com o Dak Prescott? Porque ele é o quarterback do Dallas Cowboys, é o emprego mais difícil dos Estados Unidos, além de arremessador dos Yankees? Exatamente. Se ele jogasse num time de menor expressão, vamos dizer que ele jogasse no Arizona Cardinals. Não, vou fazer outra referência antes. Marcus Mariota, quarterback dos Cowboys, ele não seria mais o quarterback dos Cowboys há um tempo já. Já teria sido demitido. Sido demitido. Agora, se o Dak fosse quarterback do Tennessee Titans, ninguém estaria falando nada. Não existiria a discussão que os Titans deveriam renovar com o Dak Prescott. E pagar o valor... Não teria. É verdade, bom ponto. Não teria essa discussão. Não teria. Verdade. Já teria. Eles têm que pagar os 30 milhões por temporada, ponto, ele é o quarterback da franquia. Como ele joga no Dallas Cowboys, a pressão é muito maior. O Dallas Cowboys vem de uma década de insucessos. Apesar do Tony Romo ser um quarterback que eu gostava muito, o Tony Romo não conseguiu ganhar nada. Então a pressão por vitórias é muito grande. Tá? E assim, eu não acho que... Na era Romo, era 8-80 também, né? Sempre ou o time chegava como primeiro seed da Conferência Nacional, ou não ia para os playoffs. E muitas vezes entregava a paçoca no final, né? Isso era um problema. E o Romo, apesar de virar vários jogos, ficou com uma fama de jogador que entrega no final. Aconteceu algumas vezes, realmente. Mas assim, é o que eu falo, se o Carson Wentz não é discutido, você não pode botar essa pressão toda no Dak Prescott. Eu acho o Carson Wentz melhor quarterback, não deixando bem claro. Mas a diferença dele em campo pro Dak Prescott não é tão grande. Essa é a verdade. Entende? Então, dito isso, o Dak Prescott tem potencial para ser MVP, na sua concepção? O Carson Wentz tem esse potencial, a gente já viu, inclusive. Eu acho que o Dak Prescott foi calor ofensivo do ano, né, em 2016, e eu acho que ele pode vir em algum momento da carreira a ser MVP. Hoje ele não está pronto para ser MVP. Tá? Ele precisa. Mas isso não te surpreenderia, por exemplo? Assim, é improvável para mim. Eu acho que ele é um quarterback na curva. E o Carson Wentz não é improvável. Não, o Carson Wentz não é tão improvável. Então o Carson Wentz é melhor do que o Dak Prescott. É melhor que o Dak Prescott, mas a diferença entre os dois não é tão abismal quanto traçam. Quanto se pinta, tá. E o Carson Wentz tem mais teto mais alto que o Dak também. Exatamente, mas o Dak é mais consistente. Tá, o piso de consistência é maior. Mas qual é o teto do Dak Prescott? O teto do Dak Prescott é entrar lá no top 10 da NFL, ser ali um 8, 9, e é ótimo, porque para você achar um quarterback que entra no top 10 da NFL não é simples. As pessoas têm o costume de achar que é muito fácil achar quarterback. Ok. E ele foi um top 10 da NFL em 2016? Foi. Em 2016, no seu ano de calor, ele foi. Teve a queda em 2017 natural do segundo ano, que a gente sabe que acontece com a maioria dos quarterbacks. E em 2018, para mim, ele teve um ano bom. Ele não teve um ano ruim. Ok. Ele começou muito... Antes de eu fazer uma ponderação muito importante, segue com o seu próximo ponto. Até agora eu estou concordando com você. Vamos lá. Ponto 4. Dak Prescott cuida muito bem da bola. 2 temporadas com mais de 20 touchdowns e menos de 10 interceptações. O único quarterback com menos de 25 anos a ter 2 temporadas com essa estatística, tá? Nas suas 3 primeiras. Então, assim, o Dak é um quarterback que sabe das suas limitações e cuida bem da bola. Ano passado foram, se não me engano, 8 interceptações ou 9. 8 interceptações na temporada regular. É um número, para mim, muito baixo. É um cara que sabe administrar o jogo, sabe o momento que pode arriscar e ainda assim jogando no sistema desfavorável, que é o próximo ponto que eu vou falar. E você não acha que ele segura demais a bola? Esse é um problema do Dak Prescott. Os 2 maiores problemas do Dak Prescott para mim. Precisão, que é uma coisa que a gente vê. O Ken Newton é um quarterback que é um franchise quarterback que tem problemas de precisão, né? Que é notório. E antecipação, ele tem um pouco de problema de antecipação. Ele não, tanto que ele consegue... nas bolas longas, usar melhor o meio do campo, porque é onde ele enxerga o jogador cortando melhor. Tá? Mas então esses 2 problemas são muito graves. São graves, mas são outros quarterbacks que tem também na NFL. E que são tidos como franchise quarterback. Matt Stafford é um quarterback que sempre teve problemas de antecipação. Tá bom. Seu ponto é provar que o Dak Prescott é o franchise quarterback e por tabela ele merece o maior salário da liga, porque é assim que funciona, né? O franchise quarterback tá para renovar, ganha o maior salário da NFL. Essa é a regra, não tem como fugir dessa regra. Ok, continue. Tô concordando. 5. Sistema completamente ruim.
Bom, aqui eu vou parecer meio palestrinha, mas vou tentar encurtar, tá? Os Cowboys rodam um sistema chamado Air Coryell, tá? Que é um sistema que não é bom para um QB móvel, que ele se utiliza o quê? De rotas longas, tá? Em primazia de rotas longas, precisa ter um tight end que ocupe os espaços curtos e um running back que faça ali esse flat, essa swing, essa rota lateral curta, tá? É o sistema que não faz. Que o Zeke não... O Zeke pode... O Zeke é o running back de screen, eu não acho que ele é o running back de flat. Mas enfim, ele pode fazer, esse é o menor dos problemas. Tá. Os Cowboys não tinham um tight end decente na última temporada, o Dak não é um quarterback preciso, tá? E que não tem antecipação. Então você agora os Cowboys têm um tight end com a volta do Jason Witten? Não acredito que a volta do Jason Witten seja esse fator, mas o que acontece é a mudança de sistema. O Scott Linehan vai embora, que era quem rodava esse sistema, e o Kellen Moore, que era o quarterback, o treinador de quarterbacks, assume como coordenador ofensivo. O Kellen Moore já falou que viu todos os tapes do Dak em Mississippi State, tá? E prometeu ajustes. Menos rotas longas, mais mobilidade, mais shotgun, mais read option, entendeu? Espalhar mais o campo, o que pro Dak é fundamental. Quando você tem um quarterback com pouca antecipação, você precisa dar leituras simples para ele, leituras mais rápidas. O Dak não tem antecipação, ele precisa que esses jogadores estejam livres rápido para que ele solte a bola. Então, com tudo isso que você disse, com esse contexto, a seta está apontando para cima. Exatamente, o vetor está para cima. Vetor tá para cima. O sistema, eu bati muito nessa tecla durante muito tempo, que o sistema ofensivo do Dallas Cowboys era um Chernobyl. Eu tô usando essa analogia para tudo agora. Qualquer coisa que seja ruim e tóxica é Chernobyl. Né? Chernobyl. É muito boa e eu tô fazendo essa referência. Era Chernobyl, né? Então, e o Scott Linehan não foi mandado embora, o nosso querido Jason Garrett só fica batendo palma, né? Fica lá. O Jason Garrett é o Felipão do negócio do Brasil de 2002. Ele fica lá para a família Jason Garrett. Né? Ele tá ali para organizar o elenco, para motivar a galera, mas ele não chama coisa nenhuma. O ataque sempre foi do Scott Linehan. Era um ataque que não tinha nada a ver com o Dak Prescott, né? A quantidade de undercenter que ele teve e quem assistiu. Aliás, isso vale lembrar. Mississippi State do Dak Prescott foi a primeira colocada do ranking do College Football Playoff. Tava invicta. Na primeira vez que saiu esse ranking, 2014, 2014? 2014. 14. Mississippi State foi a primeira colocada. Aí Alabama deu uma traulitada nos caras e depois caíram. Mas eu comentei, inclusive, o último jogo do Dak Prescott no college. E era um quarterback no sistema de Mississippi State que rendia e não foi tanta surpresa assim para mim na NFL ele render daquele jeito, porque antes que alguém fale, curso está sendo engenheiro de obra pronta. Não, pelo contrário, tem texto no site sobre isso, que o Dak Prescott tinha como maior virtude e maior problema segurar a bola demais. Aí ele pega uma linha ofensiva como aquela dos Cowboys de 2016, aquilo virou uma virtude e não um problema. Então, não foi assim uma coisa completamente absurda a aparição do Dak Prescott naquele ano. Dito isso... complementando sobre a linha ofensiva, esse sistema Air Coryell que é usado, ele exige tempo para o quarterback fique bastante tempo no pocket para desenvolver essas rotas longas, que é sempre a primeira opção. Como é que você vai desenvolver essas rotas longas se ele é o quarterback mais pressionado pelo meio e se ele esteve pressionado em 40% dos snaps? Foi o terceiro quarterback mais pressionado na NFL. Tá? E mesmo assim, não teve 10 interceptações na temporada. Cuidou da bola. Quando quarterbacks pressionados tendem a ser interceptados. Uhum. Entende? Então, assim, a linha ofensiva ela não é ruim, ela tem boas peças, ela estava mal arrumada, depois que o Mark Colombo, se não me engano, chegou na sétima rodada, melhorou, o Dak foi menos pressionado, mas mesmo assim ainda precisa ajustar o sistema e parece que isso está sendo feito agora. Ok. Quantos pontos faltam? Faltam 2, são rápidos. Só queria Dak depois da chegada do Amari Cooper na semana 7, que era o wide receiver que faltava, tá? O cara que cria a separação e que estica o campo verticalmente. 24 touchdowns, 5 interceptações entre a semana 7 e o último jogo deles nos playoffs. Ótimos números. Tá, então a troca do Amari Cooper valeu uma primeira rodada, né? Valeu, e os Cowboys precisam renovar com ele também. E isso eu errei, confesso que errei. Achei que também errei.
Eu achei que o Amari Cooper... E quando a gente erra, a gente fala, né? Quando Não, a eu gente errei, acerta, tem que aguentar a gente, mas quando a gente erra, a gente bate na tela. Erramos. Porque o histórico não era nada positivo de um wide receiver ser trocado por uma escolha de primeira rodada. Só que uma coisa que a gente não considerou é que tá cada vez mais difícil encontrar um wide receiver como o Amari Cooper em primeira rodada do draft. Tá cada vez mais difícil. É só ver esse último ano aí. Então, já valeu por conta disso, né? Você não tinha um Amari Cooper. O Amari Cooper seria o melhor recebedor dessa classe, né? Considerando o Amari Cooper calouro saindo de Alabama. Seria, né? Facilmente. Da classe, né? Então. Classe 2019, tranquilo. Assim, Cooper é um exímio corredor de rotas, isso faz muita diferença. Cria muita separação para o quarterback que tem problemas de antecipação, isso é fundamental. E acho que a gente deu ele meio como morto por conta de problemas no Oakland Raiders. Ele tava meia bomba também, né? Ele tava meio barro, meio tijolo, tava completamente desmotivado. Ele tinha um jogo pica. Eu tive o Amari Cooper no Fantasy, acho que todas as temporadas dele em Oakland. Ele tinha um jogo absurdo, e no jogo seguinte era tipo 2 pontos no Fantasy, e não produzia absolutamente nada. Era uma coisa assim muito inconsistente. E em Dallas, tirando um jogo ou outro ali na reta final, ele encontrou essa consistência. E melhorou muito a questão das terceiras descidas pro Dak Prescott, né? Isso eu lembro de comentar em transmissão, inclusive. Sim, o Dak teve bons números em terceiras descidas depois que ele chegou. É aquele cara físico que consegue separar logo na linha de scrimmage, né, que é importante. E é um cara que também nessa bola contestada no alto tem facilidade. É um jogador que tem boas mãos no alto, que consegue brigar pela bola. Ajudou demais. E aí essa curva que você falou, ela continua crescendo, Kurt. Porque você tem o Randall Cobb chegando, que eu acho que ainda tem gasolina no tanque, tá? Para ter uma boa temporada. Você tem lá o Michael Gallup indo para a segunda temporada, e a gente sabe que o wide receiver é uma posição complicada no primeiro ano na NFL, nem todos conseguem se desenvolver, e ele teve bons momentos. É um jogador que evoluiu durante a temporada e pode ser um complemento bom ao Amari Cooper. Você tem Zeke Elliott e assim por diante. Então, com os ajustes, acho que essa curva realmente está para cima, tá? Fechando, Kurt, meu outro ponto é o uso das pernas do Dak. Dak teve 6 touchdowns correndo em cada uma das suas 3 temporadas. Acho um fator subestimado. Inclusive no esquema. Gostaria de ver mais Dak Prescott sendo utilizado dessa forma em read option. Zeke Elliott. Nossa, você falou uma coisa muito importante agora. Vou ter que te interromper, desculpa. Não, tranquilo. A não utilização, e quantas vezes eu falei isso em transmissão, a não utilização do Dak Prescott em read option na red zone, nas 20 jardas finais do campo, era algo total e completamente inadmissível e inexplicável pelo Scott Linehan. Eu nunca entendi isso, sendo que muitas vezes o próprio Dak Prescott acabava improvisando e ganhando boas jardas. Então, quando a jogada era desenhada para ele correr, ele não corria. Quer dizer, aliás, não acontecia essa jogada. Vou reformular, desculpa. Quando não era nem a jogada desenhada para ele correr, que tudo fechava, ele corria e ganhava boas jardas, não era o suficiente, parece, para o Scott Linehan se tocar e falar, puta, tá aí uma boa oportunidade, vamos desenhar umas read options para ele na red zone. Nunca aconteceu isso. Então, é mais uma prova pela qual o plano de jogo do Dak Prescott segurava. Aliás, o plano de jogo dos Cowboys segurava o Dak Prescott, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que o Dak tem que ser usado melhor as pernas do Dak. Ele é um quarterback físico, como eu falei. É um cara que não tem tanto problema com contato. Ele também é inteligente, sabe se proteger. É um cara que muda bem de direção para o tamanho dele. O Zeke Elliott é extremamente acostumado a esse sistema, jogou assim em Ohio State a vida inteira. Não vai sentir diferença, tá? Então, pode ser que aí você cria um monstrinho de 2 cabeças, diríamos assim, com Zeke e Dak, tá? E aí você pode usar ele lançando de fora do pocket, você pode usar ele fazendo alguma trick play e esse tipo de coisa. Então, são várias coisas interessantes que precisam ser crescidas. E para fechar, Kurt, mercado. Jogue Dak Prescott no mercado. Ano que vem nós temos Patriots, Saints, Chargers, Titans, Bucks e o Bengals, se não me engano, o Andy Dalton entra no ano que o contrato dele é 0 dead cap, tá? 0 dead cap. Não, se você jogar o Dak Prescott no mercado, imediatamente ele vai ter um time. Exatamente. E aí você vai fazer o quê para achar um quarterback? Você não vai atrás do Philip Rivers se ele for embora dos Chargers? É mais fácil o Troy Aikman voltar a ser quarterback dos Cowboys. Exatamente. O Drew Brees, se sair do Saints, é para aposentadoria. O Tom Brady, saindo dos Patriots, é para aposentadoria. Tá, não, você vai atrás... Já sei. O Ted Bridgewater. Você vai atrás do Ted Bridgewater. Então. Você vai atrás do Marcus Mariota. Você vai atrás do James Winston. E o Dak Prescott é melhor que todos esses. Todos esses, exatamente.
Que o Entendeu? Mariota, que o Winston e que o Ted Bridgewater. Com Exato. certeza absoluta. Com Fácil. certeza absoluta. Absoluta. Sem titubear. Aí você vai falar, vamos no draft. Primeiro, gente, draft não é ciência exata. Pegar quarterback não é tão simples assim. Segundo, os Cowboys devem ser um time que fica da metade alta da tabela. Ou seja, não vai ter uma escolha baixa no draft. Vai ter que lá, eu imagino que, vamos supor que fique entre a 19 e a 26, chutando hoje. Para pegar Da 19 para frente não vai ter o Herbert, não vai ter o Fromm, não vai ter o Tagovailoa, não vai ter nenhum quarterback disponível. Faltou algum? Esqueci algum? Não, são esses três. Eu até tenho um nome aí que eu gosto bastante, que é o Jordan Love de Utah State, mas precisamos confirmar mais uma temporada dele. Sim. Acho que ele pode ser até melhor que o Jake Fromm. Mas, enfim, você vai ter que gastar o que? Alma? É um time que tem espaço na folha salarial? Não tem. Ou seja, vai precisar usar o draft para realmente ter peças para jogar. Eu vou fazer uma comparação que vai fazer sentido. Faça aí. Joga o Dak Prescott no Chicago Bears. A titular absoluta, a torcida amando o Dak Prescott, tá? O que acontece na temporada dos Bears com o Dak Prescott de QB? Teriam vencido o Philadelphia Eagles e era semifinal de conferência, né? Estariam na final de conferência. Fácil. Final de conferência era Bears e Saints. Fácil. Não tenho a menor dúvida disso. Então, aí eu faço a mesma pergunta. Você daria 30 milhões no Trubisky? De jeito algum. Hoje, de jeito algum. É isso. Essa é a diferença. Eu acho que a gente chegou no funil. Eu entrei nesse podcast completamente desacreditado. E entrei com um certo preconceito, porque o Dak Prescott não passou nem para 4.000 jardas ano passado. Ele começou a temporada muito mal. 7 primeiras rodadas. Com um jogo assim, de 200 jardas aéreas, jogos terríveis. E sem produção, parecia batendo cabeça, desperdiçando oportunidades. Essa questão da antecipação, a gente via muita bola do Dak Prescott pingando no chão, porque ele não antecipava direito. Enfim, teve um início de temporada bem complicado. E considerando o contraste, né, que ele teve um primeiro ano de carreira fantástico, para lá de fantástico, foi o calor do ano. Para mim deveria ter sido o Ezekiel Elliott, mas tudo bem, a NFL é uma liga de quarterbacks, então não julgo tanto esse prêmio ter ido para ele. E aí teve esse contraste muito forte, e a gente não colocou na conta, na equação, essas coisas todas. Então, dito isso, para a gente terminar o podcast, Davis, de 1 a 32, ele não é top 10 neste momento, embora haja o potencial. Que posição que você colocaria o Dak Prescott hoje? Eu elenquei que ele é melhor que 18 quarterbacks starters da NFL no momento. Então ele é... É o 13. É o 13? De 31 então, a 18. 13. Você não encontra um quarterback top 15 toda hora. Deixa eu olhar aqui a minha lista de 10 quarterbacks, e aí eu vou ver se eu coloco... ele não é melhor que nenhum desses 10 aqui que eu linkei já e postei no Instagram. Mahomes, Breeze, Luck, Brady, Wilson, Rodgers, Roethlisberger, Rivers, Deshaun Watson e Carson Wentz. O meu 11º é o Matt Ryan, meu 12º é o Cam Newton, e meu 13º é o Baker Mayfield. Ou Dak Prescott. 13 ou 14. Exatamente. Tá num range bom. Se você me dissesse que tá entre 11 e 15, entendeu? Para mais e para menos, tá tudo certo. Tá justo. Então, 13 ou 14 tá mais do que justo. E essa é a posição aí que eu coloco, o Davis também. E sendo 13 ou 14, eu acho que vale renová-lo e dar 30 milhões de dólares. Ele não vai receber 35, eu acho que é o salário do Russell Wilson, mas 30 ele vale. Então é isso, gente. Próximo podcast, antes da gente fazer as conclusões aqui, é se o Jared Goff vale 30 milhões ou não. Aí o buraco é mais embaixo, tá? Porque aí temos Blake Bortles na reserva. Louco! Esse é um fator que tem que... Que homem! Sensacional. Blake Bortles, sensacional. Jamais esquecerei aquela interceptação em que ele lança na cabeça do jogador, assim. Estava comentando esse jogo. Foi um dos grandes momentos da minha carreira como comentarista aí, comentar a interceptação que a bola bateu na cabeça do jogador de linha ofensiva que o Blake Bortles não consegue nem mirar para o seu próprio time. Então, o próximo podcast é esse semana que vem. Então, chegamos a essa conclusão. Eu sinceramente, não estava tão decidido que o Dak Prescott era um franchise quarterback e que ele valia essa grana, mas eu saio desse programa convencido
de que sim, ele vale 30 milhões, ele vale um contrato de franchise quarterback, até porque o Dallas Cowboys já economizou uma grana violenta nele por ele ser escolha de 4ª rodada. Exatamente. E outra coisa, né, Curti? 25 anos, vai tá entrando na curva para cima, entende? Tipo, Tem 2 contratos ainda, né? Tem 2 contratos, entendeu? Você não pega um quarterback nas 3 primeiras temporadas e acha que nem todo quarterback é Aaron Rodgers, nem todo quarterback é Drew Brees, entendeu? Você precisa entender, as pessoas precisam entender isso. O quarterback vai precisar sim de suporte ao redor. As pessoas têm que parar de achar que todo quarterback bom é o que vai vencer jogos sozinho, não é bem assim que a banda toca, entende? Então os Cowboys precisam do Dak e não vão encontrar nada melhor que o Dak por enquanto. Essa é a verdade. E então eles precisam renovar com o Dak Prescott. É a prioridade 0, não é nem número 1, é prioridade 0. Muito bom. Gente, então é isso. Semana que vem a gente vai ter esse podcast sobre o Jared Goff. E não só sobre o Jared Goff, a gente vai ter outra pauta junto, tá? Mas a gente vai tocar nesse assunto até porque são os 2 próximos quarterbacks a serem renovados, muito provavelmente. O Carson Wentz já renovou e os Eagles foram muito espertos em renovar antes do Jared Goff e do Dak Prescott, porque possivelmente podem acabar pagando menos para o Wentz do que pagarão Cowboys e Rams caso renovem com o Prescott e com o Jared Goff. E outro assunto também a gente vai acabar falando, a gente não decidiu ainda, mas vai falar. E na semana que vem faremos o podcast de Conselhos Amorosos com Dave Chiodini, a primeira oportunidade que ele terá aí para ser um cupido para o Brasil. Então eu vou abrir stories do Instagram na semana que vem para vocês mandarem suas perguntas, etc. Tudo anônimo, tudo bonitinho, praticamente um correio anônimo de festa junina. E aí Davis, que é um homem aí muito vivido e que tem boas dicas para o nosso público, com certeza. Ele que é um homem que foi criado à base da televisão brasileira dos anos 90, então com certeza tem boas dicas para o público. Semana que vem a gente faz esses 2 episódios especiais. Para acessar esse episódio especial, você tem que estar inscrito no feed do podcast. É o Pro Clube? Não, é outra coisa. O feed do podcast você encontra no Spotify, no iTunes, no Deezer, no TuneIn, no próprio YouTube. E esse feed você não precisa pagar nada, é de graça. É só você usar um aplicativo de podcast, tem o Pocket Cast para você que tem Android, tem o Google Podcast, e você se inscreve lá. É só procurar por Pro Footballcast, ou pelo meu nome, ou pelo do Davis, e aí você assina o nosso podcast, você subscreve-se ao nosso podcast, é que nem se subscrever num canal de YouTube. Inclusive, assinem lá no meu canal também, subscrevam-se em youtube.com/curte1991. Mas está lá nos aplicativos, a gente não vai divulgar esse programa, vai ficar só lá no aplicativo para quem assinar ou subscrever-se de graça. E a gente está fazendo isso também para as pessoas se inscreverem, dar uma nota para o nosso programa lá, que ajuda bastante. Algo a mais, David Chiodini? Não, acho que é isso. Dak Prescott, defendi a minha tese, me senti assim numa banca, esse tipo de coisa. Fiquei feliz que você concordou comigo. No mais, é isso. Agradeço mais uma vez a audiência do nosso ouvinte. Muito bueno. Tive que concordar, né? Porque são argumentos plenos e concordo. Qualquer pessoa que estuda minimamente futebol americano, eu acho que vai acabar concordando, sinceramente, com todo respeito a opiniões em contrário, mas são argumentos muito bons que o Davis deu e todos baseados em tape. E a gente fala muito, tape não mente, né? E tudo que o Davis falou fez sentido, a questão do mercado, sobretudo. Se o Dak Prescott for free agent, ele não fica free agent nem 2 minutos. Ele vai ter um mercado, se bobear, maior do que o Kirk Cousins teve. Até porque o Dak Prescott é muito mais decisivo que o Cousins, certo? Fizemos só o que podíamos. Algo a mais, Davis? Não, falei só certíssimo. Ok. Então, fizemos todo o que podíamos. Gente, seguinte, livro de fantasy, segundo lote, tá? Do guia definitivo de Fantasy Football, escrito por mim e por Eduardo Miceli. Você encontra para comprar em shop.profutbol.com.br. É o único lugar que tem, porque é pré-venda, é o segundo lote da pré-venda, então o preço subiu, mas para compensar tem frete grátis, tá bom? Então entra lá em shop.profutbol.com.br, adquira agora mesmo na pré-venda o livro de Fantasy para você ter a tempo do draft da sua temporada de Fantasy Football, tá bom? shop.profutbol.com.br e para assinar nosso site, ter mais podcasts, mais textos e muito mais conteúdo, profutbol.com.br/assinar, tá bom? Os 2 links estarão na descrição, é só clicar e ser feliz. Davis, um beijo carinhoso, até semana que vem. Valeu, um abraço.